Hoje nós vamos estar estudando um pouquinho o gênero textual artigo de opinião, tá? É um gênero textual aí super importante, do qual vocês vão estar vendo aí na vida de vocês aí toda esse tipo de gênero, tá bom? Vamos lá para a tela agora e vamos começar aí a nossa explicação. O que é um artigo de opinião, né? O que vem a ser esse gênero, né? Olha lá, o artigo de opinião, ele é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Ele é publicado normalmente em jornais, revistas, blogs, rádio, entre outros. Esse tipo de texto, gente, ele tem como função apresentar, e defender um ponto de vista. Ele apresenta um assunto e ele defende um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. O que quer dizer isso aqui, gente? Sobre algum assunto que está aí acontecendo, que está polêmico na nossa sociedade. Então não é um assunto qualquer, eles pegam um assunto onde está aí no auge aí. E aí ele tem o quê? Que apresentar um tema, defender um ponto de vista, tá? É isso que nós vamos estar vendo hoje, o artigo de opinião, que é um aí desses gêneros mais comuns no nosso cotidiano aí, na nossa vida, tanto escolar quanto na nossa vida mesmo e na vida profissional de vocês futura. Vamos lá, próxima tela. Características do artigo de opinião, né? Como nós vimos lá atrás, existem características de todos os gêneros, né? Nós vimos o gênero jornalístico, a notícia, depois nós vimos a reportagem e agora nós vamos ver as características do artigo de opinião. E olha lá, coloquei vários pontos aí que eu achei importante estar falando para vocês, que são características que marcam esse tipo de texto. O uso da argumentação e persuasão. O que é o uso da argumentação, gente? Ele é um texto, o artigo de opinião, totalmente argumentativo. Ou seja, você tem que conhecer o assunto e ter argumentos para convencer que o seu ponto de vista é o certo. Então, assim, não é fácil escrever se você não tem um conhecimento sobre esse assunto. Você precisa ter um conhecimento, ler muito sobre o assunto e você ter os seus argumentos sobre esse assunto. Então, assim, não é um texto simples de se fazer. Os textos são escritos na primeira pessoa e terceira pessoa, ou seja, ele pode ser escrito em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa quem é? O eu. E em terceira pessoa que é o ele ou ela. Normalmente não se usa aí o eu escrito na primeira pessoa, tá? Normalmente, mas não que não possa, tá? Pode. Mas não é muito, como que eu posso dizer? Eles normalmente pedem aí que se escreva em terceira pessoa, tá bom? Normalmente os textos são assinados pelo autor, ou seja, qualquer texto argumentativo que você vai pegar aí, ou em jornal, ou em revista, ele tem que ter um autor que assina aí esse texto, tá? Não tem como ter um artigo de opinião e não ter uma pessoa que escreva esse texto, tá? A palavra autor também, ela é vista até com outro nome, né, que eles utilizam, que, deixa eu tentar lembrar o nome, articulista, lembrei. Muitas vezes não é qual é o autor do texto, sim qual é o articulista do texto. O articulista é aquele que está escrevendo, que articulou todas as suas ideias aí nesse texto argumentativo. Como eu disse, esse tipo de texto ele circula em jornais, revistas, blogs, rádios, entre outros. Exige a variedade padrão da língua, coisa que vocês já sabem, nós trabalhamos muito isso. O que é a variedade padrão da língua, né? Utiliza uma linguagem culta, uma linguagem correta, sem gírias, né? Uma linguagem onde todos possam entender e compreender aquele assunto, né? Possui uma linguagem ao mesmo tempo que era uma variedade padrão, ela é simples para que todos consigam entender, é objetiva, tá? Ela é clara e às vezes ela também é subjetiva, porque ela traz alguma coisa ali, alguma informação ali, meio que dentro do texto, meio que subjetiva. A maioria dos seus temas é da atualidade, ou seja, assuntos que são atuais, que estão acontecendo aí no mundo.
Possuem títulos polêmicos e provocantes, exatamente, ou seja, títulos polêmicos, ou seja, tá ligado com a atualidade. E que ao mesmo tempo vai o quê? Vai nos provocar, vai mexer conosco, né? O verbo, olha lá, o verbo ele aparece no presente e no imperativo. Ou seja, diferente de uma notícia que o verbo tá lá no passado porque aquilo aconteceu, né? O artigo de opinião, o verbo aí que predomina aí é o presente e no imperativo. Imperativo, lembrando para vocês, é o verbo quando está indicando uma ordem, né? Ou seja, ele está imperando na frase. Vamos lá para o próximo slide. Estrutura do artigo de opinião. Então vamos lá, gente. O que é estrutura? Como que ele é formado? Nós vimos até agora o que é um artigo de opinião. Então agora a gente vai ver como é que ele é estruturado. Como é que eu começo, professora? Por onde, né? Eu coloquei aqui que ele é formado por 3 partes, que são fundamentais. No outro slide a gente vai ver que tem mais alguma coisinha, mas eu vou trabalhar aqui o texto. Como que é o texto em si? 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Observe que lá na reportagem e lá na notícia, a introdução que a gente chamava do lead, que era o primeiro parágrafo da notícia ou da reportagem. Aqui não, aqui a gente vai chamar de introdução. O próprio nome já diz, introdução. O que que faz, né, a introdução? Ela vai o quê? Ela vai introduzir no primeiro parágrafo do texto o tema, ou seja, o assunto. É no primeiro parágrafo que você tem que trazer o tema para quem vai estar lendo o teu texto conseguir compreender qual é o assunto polêmico aí do cotidiano que você vai estar trabalhando. O segundo ponto, a segunda parte é o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, o que seria o desenvolvimento? Você vai ter que desenvolver esse tema que você propôs lá no primeiro parágrafo. E para você desenvolver esse tema, você tem o quê? Que expor suas ideias, colocar as suas ideias, e é aqui que entra, olha lá, os argumentos. Então, os argumentos que você terá sobre aquele tema. Qual é o ponto de vista que você vai estar defendendo? Quais são os argumentos relevantes que você vai estar colocando aqui no teu texto? O desenvolvimento, normalmente aqui para nós, entre 7º, 8º e 9º ano, a gente pede aí pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, pelo menos 2 argumentos. Se você colocar um argumento só, o seu texto acaba ficando muito pobre. Então, 2 argumentos para vocês, alunos aí que nós estamos iniciando a desenvolver essa prática de texto. Então, com 2 argumentos tá legal. E por fim, nós temos a conclusão. Que a conclusão ela será composta, na verdade, de um parágrafo, tá? Para vocês aí. E o que a conclusão faz? O próprio nome já diz, né? Na conclusão deve ser apresentada uma ideia para solucionar um problema que foi proposto. Ou seja, eu coloquei um tema. Eu argumentei sobre esse tema. Qual é a minha conclusão? Qual é a minha solução para este tema? Eu tenho que fechar o meu artigo de opinião dando uma conclusão. Então, observa que ele é um texto, digamos assim, que simples, igual a narrativa, né? Olha, gente, tem que ter começo, meio e fim. O artigo de opinião seria esses mesmos passos, só que a gente fala introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Essa é a estrutura do texto argumentativo. Vamos lá para o próximo slide. Vamos para o outro, deixa eu dar uma olhadinha, passa outro slide para eu dar só outro. Para aqui um pouquinho. Então, olha só, a professora falou que tinha introdução, desenvolvimento e conclusão, mas aqui, olha aqui eu coloquei só um trecho de um artigo de opinião. O que eu falei para vocês é sobre o texto, tá? Olha aqui, introdução. Isso aqui é a introdução deste artigo de opinião que tem outras páginas. O que eu vou falar agora é toda a estrutura inicial desse artigo de opinião. Além da introdução, desenvolvimento e conclusão, ele tem um título, como toda redação, produção textual que vocês estão acostumados a fazerem por aí. Então, olha lá, o título. Tem um título. Afinal, os animais podem contrair ou transmitir o novo coronavírus?
E olha que interessante que esse título, ele vem com uma interrogação. Ou seja, ele faz uma pergunta. Se ele faz uma pergunta, com certeza aqui no texto dele, ele vai estar trazendo essa resposta a alguns argumentos que ele transmite ou de que ele não transmite aí o coronavírus. Então, beleza, tem o título. Tem um olho. Observa que esse trecho, ele lembra a estrutura de uma notícia ou de uma reportagem. Lembra que eu falei para vocês? Na notícia tem o título, tem o olho. O olho não é obrigatório na notícia e não é obrigatório na reportagem. E também um texto argumentativo, ele também não é obrigatório. Mas, neste artigo de opinião que eu peguei aqui, ele tem um olho. Ou seja, o que o olho nos faz aqui? Ele traz um pouco mais de informação sobre o que este artigo de opinião vai estar nos transmitindo, tá? Teve um olho. Depois vem quem assina, tá? Quem assina é o autor desse texto, certo? Aí vem, normalmente ele vem já embaixo do olho ou embaixo do título, tá aqui. Quando foi publicado, onde foi publicado, normalmente também é embaixo de quem assina, ou às vezes essas duas informações elas aparecem lá no finzinho do texto. E uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que tem artigo de opinião que traz lá no fim do texto, são os créditos desse autor, desse que a gente chama de articulista também, né, no artigo de opinião. O que seriam os créditos? É de onde a pessoa é formada, de repente a pessoa ela é super renomada, então ela tem uma formação assim vasta. Aí coloca lá embaixo, doutor em PhD na Oxford, e assim vai. Traz aí um pouquinho da bagagem dessa pessoa. Agora volta pra mim, quero que volta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Volta mais um pouquinho. Como produzir o artigo de opinião? Então é o seguinte, eu já falei das características, já falei da estrutura, tá? Então se agora eu falar assim, olha pessoal, vamos lá elaborar um artigo de opinião. Vocês têm que criar um artigo de opinião. Então eu coloquei aqui alguns pontos que é importante vocês observarem se no seu artigo isso aqui existe. Título deve ser atrativo. Não falei lá atrás que tem que ser um título polêmico, da atualidade? Então beleza, um título atrativo. Usar criatividade para estar escrevendo. É permitido flexionar verbos e pronomes na primeira pessoa do singular. Lembra que eu falei? Pode ser na primeira pessoa do singular ou pode ser na terceira pessoa do discurso. Considerando as características dos veículos de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Então depende, gente, aonde é que esse artigo de opinião ele vai ser publicado, se é num rádio, se é num blog, se é num jornal, numa revista. Quem será o leitor desse artigo de opinião, por exemplo? O artigo de opinião que eu coloquei como exemplo, acredito eu que é um artigo de opinião que todos nós aqui podemos estar lendo. É um assunto que está hoje aí se falando muito, né? Será que os animais pegam ou não pegam o coronavírus? Se pegam, como que é transmitido? É um assunto super polêmico. Então ele pode ser sim curto, ele pode ser um artigo longo, tudo vai depender do conteúdo que esse artigo vai trazer para vocês. Próximo. Já falei. O outro, deixa eu ver como que finaliza. Olha lá. O que eu coloquei aqui para vocês, né? Como nós trabalhamos lá atrás um pouco de notícia, um pouco de reportagem, vocês observaram ali no exemplo que eu dei que existe aí algumas semelhanças, tá? Então tem um título, tem um olho, é um assunto polêmico, né? Notícia também é um assunto polêmico, é um assunto da atualidade. Tá, mas ele é diferente. O que? Na estrutura do teu texto, né? Conforme eu falei para vocês. E aí eu quis deixar isso aqui bem claro, ó, que na notícia o jornalista, ele traz informações sobre dados e fatos, ou seja, ele nos informa, ele traz informação de um determinado assunto. E no artigo de opinião, o articulista, lembra que eu falei? Que também, quem é o articulista? É o autor que escreve aquele texto. Ele opina sobre a questão polêmica que uma notícia pode despertar.
Ou seja, um artigo de opinião, ele pode surgir de uma notícia, de um assunto polêmico. Porém, uma notícia, não se tem aí opinião. Lembra que eu falei para vocês? Não é opinativo. O artigo de opinião, sim. Ele traz uma informação sobre um assunto que foi noticiado e ali ele coloca argumentos favoráveis ou não sobre aquele assunto. Então, está aí uma grande diferença aí da notícia para o artigo de opinião. Tá? Apesar de ambos serem aí de fatos polêmicos, fatos noticiados, só que o artigo de opinião, ele acaba tendo aí uma outra estrutura. Lembrando que tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tá bom, pessoal? Essa aqui foi uma aula bem simples aí sobre artigo de opinião. Tchau para vocês.